A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos entender hoje que a Igreja de Cristo nunca foi e nunca será um vale de ossos secos. Essa profecia que está em Ezequiel, no capítulo 37, se refere exclusivamente a respeito da nação de Israel, o povo que Deus escolheu para trazer o Messias, o filho dele, à terra. Então nós vamos ver aqui alguns textos que nos ensinam que a igreja nunca poderá ser um vale de ossos secos. O último estágio desses ossos é o enchimento do Espírito Santo, porque eles estavam sequíssimos. E à medida que Ezequiel profetizava, esses ossos se ajuntaram, passaram a ter carne, pele, e no último estágio, Deus derramou do seu Espírito sobre aqueles ossos, mostrando como ele irá restaurar a nação de Israel. E essa restauração começou em 1948, quando Davi Ben-Gurion assinou a independência do Estado de Israel, quando Israel voltou a se tornar uma nação reconhecida pelas Nações Unidas e pelos demais países. Então ali começou a restauração. Olha o que a palavra do Senhor diz para nós. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Olha bem como Deus começou a trazer o povo judeu que estava espalhado pelo mundo, voltou a trazer para aquela região, a região que Deus deu a Abraão como herança. Então aqui ele está dizendo que ele estaria restaurando, trazendo o povo dele de volta, e que aqueles ossos se referiam à nação de Israel. Mas a respeito da igreja, o Senhor diz assim para nós: e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O Senhor Jesus nos garantiu aqui que ele nos daria o Espírito dele, o Espírito do Pai, que estaria conosco para sempre. O Espírito que o mundo não pode conhecer, mas nós o conhecemos. Então o Espírito Santo está conosco para sempre e é o Espírito da vida. Aqui em Romanos, no capítulo 8, Paulo está dizendo que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, nenhuma condenação há mais para nós que estamos em Cristo Jesus. Vejamos que nós temos vida. O Espírito Santo é o Espírito da vida. Nós nunca podemos nos comparar a um vale de ossos secos. Talvez você se pergunte: mas e quando a igreja está fria ou está morna? A igreja não tem interesse pela obra do Senhor, não busca, não crê, não ora. Ela não se compara a um vale de ossos secos? Não. Uma igreja morna pode ser esquentada, aquecida novamente pelo poder de Deus, pelas aflições, as tribulações que se levantam, também pelo ensinamento da palavra, pela oração. Então é assim que a igreja se aquece novamente.
para cumprirmos o propósito de Deus, mas nós nunca podemos ser comparados a um vale de ossos sequíssimos. Existem profecias na Bíblia que são de dupla referência, ou seja, elas se aplicam tanto para o povo judeu como para a igreja. Nós vemos ali no capítulo 2 de Atos, o apóstolo Pedro citando o derramamento do Espírito, que foi profetizado em Joel capítulo 2, para o povo judeu. Então, essa profecia se cumpriu sobre a igreja, mas que também vai se cumprir sobre toda a nação de Israel. Porque quando Jesus Cristo voltar, a sua segunda vinda, ele completará a obra sobre a nação de Israel. Então existem profecias que se aplicam tanto para nós como para os judeus. Mas essa de Ezequiel 37 aplica-se somente aos judeus. Olha mais o que a palavra vai dizer para nós. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então nós não recebemos o espírito do mundo para ficarmos amedrontados, mas recebemos o Espírito de Deus, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, se nós oramos, se nós cremos em Jesus Cristo, se nós lemos a palavra de Deus e a compreendemos, é porque nós temos o Espírito Santo. Sem ele, nós jamais poderíamos crer ou poderíamos buscar a Deus. Então, nós não podemos pensar que nós somos um vale de ossos secos em ocasião alguma. Ele disse aqui também que ele nos foi dado esse Espírito, o Espírito de Deus, para nos ensinar, nos mostrar aquilo que nos foi dado gratuitamente. Ou seja, a nossa fé depende do Espírito Santo. Paulo também vai dizer aos Romanos, no capítulo 14, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se nós não entendermos que nós somos o templo, a igreja é o templo do Espírito Santo, e por isso nós podemos desfrutar de tudo que Cristo conquistou na cruz por nós, nós vamos viver como órfãos e não como filhos que clamam Abba, Pai. Então o Espírito de Deus nos dá alegria, nos dá paz, nos dá fé, força para caminharmos. Também quando nós oramos, colocamos as mãos sobre os enfermos, ele cura, ele opera sinais, milagres e maravilhas. Paulo chega a dizer aos coríntios que o ministério do Espírito é infinitamente mais glorioso que o ministério da letra, da morte, porque Moisés trouxe o ministério da letra, gravado em pedras, mas Jesus Cristo trouxe o ministério do Espírito, quando ele gravou as suas leis no nosso coração pelo Espírito Santo. Então ele vai dizer que nós vivemos em um ministério glorioso, e de glória em glória nós somos transformados na mesma imagem do Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito é quem faz e o Espírito é o Senhor. Então Cristo habita em nós através da nova vida que ele nos deu pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gerou uma nova vida em nosso interior. Essa vida é a própria vida de Deus. Então ele veio habitar para sempre em nós. A igreja nunca foi e nunca será um vale de ossos secos. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.